Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui em mais essa oportunidade para desta feita comentarmos mais uma lição da revista Betel Dominical desse terceiro trimestre que estamos conversando aí a respeito de evangelismo, missão e discipulado, a tarefa primordial da igreja, aonde nós estaremos comentando a lição de número 3, que é a evangelização urbana, né? Nosso texto áureo diz: percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. Mateus 9:35. Um cristão jamais deve cometer o erro de guardar a salvação para si que recebeu. É o que a nossa verdade aplicada nos diz. Os objetivos da lição nós vamos estar comentando ele conforme nós vamos comentando os pontos e os itens. O nosso texto de referência se encontra em Lucas capítulo 8, do versículo 1 ao versículo de número 3. A nossa introdução nos diz que vivemos em uma realidade urbana. As cidades é o grande desafio para a igreja. A região urbana é o habitat natural de cerca de 80% da população mundial, e os demais vêm em função das cidades. Atos capítulo 17, versículo 16 e o versículo 23. O nosso primeiro ponto vai falar exatamente sobre a necessidade da evangelização urbana. Aí nós temos 3 itens que comportam esse primeiro ponto, que é as boas novas de salvação. O segundo item, a vida urbana e suas carências. E o terceiro item, a dificuldade de evangelização. Nós vamos tentar em um apurado bem simples falarmos a respeito desses 3 pontos. Aqui nós já começamos então a discorrer a respeito do primeiro objetivo, que é falar acerca da necessidade da evangelização urbana e a oportunidade de falar de Cristo. O que é a oportunidade de falar de Jesus, se não de pregar as boas novas de salvação? Nós vamos ver aqui como está aqui na introdução do primeiro ponto, e vamos ver também no decorrer desse primeiro item, que essa foi uma estratégia usada por Paulo, que consequentemente, como ele mesmo diz em uma das suas epístolas, que aconselhando o povo a ser imitador dele como ele era imitador de Cristo. Então isso quer dizer que se ele usava essa estratégia é porque ele aprendeu de Cristo. E como nós lemos ali no nosso texto áureo, né, e outros versículos mais que estão impressos nas nossas leituras complementares, aonde vai nos levar a ver Jesus desenvolvendo esse trabalho evangelístico de cidade em cidade, de bairro em bairro, de rua em rua, e ali ele ia fazendo isso, as pessoas iam sendo curadas, libertas, iam se agregando cada vez mais ao reino de Deus. Esse trabalho começou através de João Batista, aonde Deus desperta ele preparando o caminho para o Messias. Logo em seguida Jesus veio, deu procedimento a esse trabalho, levantou os seus apóstolos deu prosseguimento, os apóstolos levantou discípulos, e assim tem chegado até os dias de hoje. Há mais de uma década, na verdade mais de um século, né, vem então
Vamos falar a respeito da nossa igreja, Assembleia de Deus, que é pioneira nesse trabalho de evangelização, vem aí já há 100 e tantos anos, desenvolvendo esse trabalho que começou com Daniel Berg e Gunnar Winger, né? E de lá para cá, só agregando. É uma das maiores entidades religiosa que existe hoje no território brasileiro, se não dizer a maior, né? A Assembleia de Deus. Em qualquer lugar que você for, tem uma igreja Assembleia de Deus aí implantada, fruto da evangelização. Como costumo dizer, né? Do Iapoca ao Chuí, você andando, você vai encontrar a igreja Assembleia de Deus, fruto da evangelização. E evangelização não é nada mais, nada menos do que levar as boas novas. E como disse a nossa verdade aplicada, uma pessoa que se considera cristã, verdadeiramente cristã, ela jamais comete o erro de receber estas boas novas de salvação e guardar só para si, mas elas levam. Então, esse nosso primeiro item vai falar sobre a necessidade de levar a palavra de Deus pelas ruas das cidades. Papel esse que nós vemos já estamos cumprindo no nosso dia a dia, né? Através dos cultos evangelísticos, através dos cultos dentro de casa, na casa dos irmãos, aonde fazem culto doméstico, aonde os irmãos convidam pessoas que não são evangélicas e essas pessoas têm a oportunidade de ouvir a palavra de Deus através de culto ao ar livre, através de evangelização pessoal, através de evangelização em massa, quando tem esses trabalhos evangelísticos, como cruzada evangelística, congressos que dentro da igreja local não comporta, é preciso ter o auxílio de ginásio, aí é onde os irmãos conseguem levar pessoas que ainda não aceitaram Jesus e através desses trabalhos as pessoas são evangelizadas e agregadas ao reino de Deus. Isso é de suma importância, enquanto houver igreja na terra, é um trabalho que não pode parar. O item 2 vai falar sobre a vida urbana e as suas carências, que vai dizer que todavia ao chegarem aos grandes centros se deparam com uma série de dificuldades, como problemas de moradia, alimentação, segurança, etc. Esses fatores negativos influenciam indivíduos a que se tornem solitários e até mesmo abandonem as suas convicções religiosas. Dentro deste item, querido, sobre a vida urbana e as suas dificuldades, não esquecendo que aqui nós estamos desenrolando o nosso primeiro ponto, que é falar acerca da necessidade da evangelização urbana e da oportunidade de falar de Jesus. Dentro desse item eu vejo a maior dificuldade que possa existir no nosso meio hoje, e essa dificuldade é provocada por nós mesmos, a igreja, na questão do nosso testemunho. Hoje está difícil de evangelizarmos, porque aonde quer que você chega, tem sempre alguém apoiado em um mau testemunho de algum crente, em alguma área. Está entendendo? Então tem que ter muita graça de Deus, muita sabedoria do Espírito Santo e estar verdadeiramente andando no Espírito para podermos conseguir desdobrar essas situações e fazer com que o evangelismo funcione. Hoje nós estamos saindo, e eu estou dizendo isso porque sou um evangelista atuante, evangelizo. Eu não sou evangelista só de carteirinha, mas porque eu evangelizo. Antes de eu ter uma carteirinha de evangelista, eu já operava essa obra movido pelas mãos do Espírito Santo. Então hoje está difícil de você ganhar alma por meio do evangelismo. Hoje nós saímos mais nos evangelismos de rua, em cultos evangelísticos, mas na proporção de entrar numa batalha espiritual e repreender a força do inimigo
e trabalhar para que esta cidade, esta rua, este bairro tenha espiritualmente as forças das potestades e principados quebradas mas no evangelismo pessoal ali, manual, dia a dia, com o seu próprio exemplo de vida, a pessoa vê que ainda existe uma diferença e se agregar ao reino pelo seu testemunho. Porque não está fácil hoje falar de Jesus no Brasil pelos fatores em que nós estamos vendo, porque hoje a igreja ela está muito agregada a valores. Então, quando você vai evangelizar alguém, alguém já vai pensando que você está querendo se aproximar dela para levá-la para a igreja, para ela liberar valores. Tá entendendo? A igreja do primeiro século, ela mostrava para o povo o amor de Deus pela alma. O grande amor de Deus em trazer libertação para a vida dela, em oferecer a ela e não tirar dela. E hoje está ao contrário. Então, uma das grandes dificuldades que vejo hoje no nosso país é a questão do próprio testemunho da igreja. Mas graças a Deus, possamos dizer assim, falando do corpo assembleano, né, na sua magnitude, que ainda tem preservado o testemunho diante da sociedade. O item 3 vai falar a respeito de dificuldade de evangelização, que é o que nós estamos falando. E aqui nesse item 3, querido, eu quero colocar aqui uma coisa bem polêmica. Perguntar aos nossos pastores presidentes o que é que eles estão fazendo para que a evangelização seja prioridade na igreja. Porque o que acontece hoje é que nós vemos a igreja local escolhe 2 ou 3 pessoas para estar à frente do departamento de missões e evangelismo e aí entrega nas mãos deles e eles que se virem. Organize cultos evangelísticos, corra atrás de material para isso, não tenham ajuda. Na maioria, não estou falando que isso é generalizado. Na maioria, até onde eu conheço como evangelista, é assim. Você é colocado em frente do departamento de evangelismo e missão para organizar os cultos evangelísticos da igreja, para organizar os evangelismos da igreja propriamente dito. Quando é alguém que tem mais força e condição, consegue organizar umas boas cruzadas evangelísticas, consegue desempenhar bons cultos, mas quando é alguém que não tem tanta desenvoltura, o departamento fica meio ou que totalmente parado. E a igreja local, o pastor local não corre atrás, não cobra, não vai, não participa, porque existe aí um jargão que é ovelha que gera ovelha, então o pastor ele não precisa estar num culto de evangelismo. Só que Jesus é o sumo pastor, querido. E todo o evangelismo que foi promovido no primeiro século encabeçava isso foi o próprio Jesus. E mesmo ele estando em glória hoje à direita do Pai, ele disse para nós antes de ir, e eu estarei convosco. Então o pastor pode não estar, mas Jesus sempre vai estar no evangelismo. Então essa é uma questão. A priorização. Eu penso cá comigo nesta questão de evangelização, que se as igrejas, eu não estou falando agora de uma denominação, eu estou falando do corpo, ou pelo menos daqueles que se dizem corpo de Cristo, se elas se unissem as suas forças na evangelização do Brasil e do mundo, seria um impacto muito grande. O problema hoje, a grande dificuldade hoje é que cada denominação ela quer ser maior do que a outra. Ela quer ter mais nome do que a outra.
E lá no primeiro século existia Pedro, Tiago e João, que era reconhecido como os colunas da igreja, ou seja, os pastores presidentes. Só que toda arrecadação que vinha para aquela igreja, é bem explícito isso no Atos dos Apóstolos, ali diz que eles pegavam aqueles donativos, aquelas doações e dividiam entre os necessitados. E isso provocou uma revolução muito grande e as pessoas se agregavam muito mais a Cristo. O próprio Jesus disse em uma das suas evangelizações que vocês não vêm a mim por causa de mim, vocês vêm a mim por causa da alimentação, tá entendendo? Mas Jesus nunca deixou de fazer isso, porque se eles vinham até Jesus buscando alimentação, eles recebiam alimentação física, dizendo, mas muito mais espiritual. E quando eles viam o trabalhar de Deus, do Espírito de Deus na vida de Jesus, o Espírito de Deus entrava em ação na vida daquele povo e eles iam sendo agregados ao reino. Já imaginou, irmão, se a gente deixasse de se preocupar em ter a maior catedral do Brasil e do mundo? Já imaginou se a gente deixasse de agregar valores a essas coisas e começássemos a nos unir como igreja, como corpo de Cristo e fazer uma obra social tamanha? Já imaginou o impacto que isso causaria no Brasil e no mundo? Talvez você que vai estar vendo este vídeo possa até dizer que está conversando besteira. Posso até não querer terminar de ver este vídeo, mas é o que está acontecendo. Como evangelista, operante, é uma das grandes dificuldades hoje que vejo. A prioridade das nossas igrejas hoje não é evangelização, não é missão. A prioridade da nossa igreja, das nossas igrejas hoje é ser o maior templo, ser a igreja mais populosa. E por isso, como eu disse no começo do nosso vídeo, é que nós estamos tendo um evangelho banalizado, um evangelho light. O que se cobrava há alguns anos atrás, hoje não se cobra mais. Mas quando se cobrava isso há alguns anos atrás, olha a condição espiritual da igreja de 20 anos atrás. E olha a condição espiritual da igreja hoje. Essa igreja liberal, essa igreja que tudo pode. E eu não estou dizendo isso, irmão, concernente à ignorância de alguns pais da igreja com algumas coisas, tipo vestimentas. Não estou falando essas questões, mas estou falando em questões muito graves, que tem dificultado as pessoas chegarem a Cristo. Por exemplo, pastores que compram e não pagam. Como é que eu tenho condição de evangelizar alguém se eu sou reconhecido no bairro onde eu moro como um pastor que compro e não pago? O meu vizinho da direita, o meu vizinho da esquerda direto vê eu lançando palavras torpes contra minha esposa, contra os meus filhos, xingamentos, outras coisas mais. Com que cara, com que força eu terei condição de evangelizar? Então é dessas coisas que estou falando. Questão de caráter. A igreja está deixando muito a desejar. E parte disso, querido, desculpe-me dizer, parte disso é culpa dos nossos pastores presidentes. Porque não vou dizer isso da nossa igreja, porque pelo menos aqui pela nossa igreja, eu vejo que no momento de escolher um obreiro para ser colocado à frente de qualquer carteira eclesiástica, há um filtro minucioso. Mas eu conheço muitos que a pessoa acabou de chegar ao evangelho, não tem uma preparação espiritual, já é colocado à frente de um trabalho da igreja.
Primeiro, está colocando esta pessoa em fogo cruzado. Segundo, está colocando a própria denominação para ser uma denominação que vai adquirir com os dias mau testemunho. E novamente torno a dizer, isso não é regra geral. Existem as suas exceções? Sim, existe. Existem pessoas que pautam pela verdade? Sim, existe. Que desde o princípio são chamadas com... Sim, existe. Mas são a minoria. Então eu acredito que nós temos que rever os nossos valores, os nossos conceitos, os nossos procedimentos éticos no dia a dia. Porque essas coisas que acabei de falar são bíblicas. A Bíblia é quem nos cobra isso. Antes de escolher um obreiro, biblicamente, existia um filtro. Para que quando esses saíssem para fazer esse trabalho de evangelização, não achasse essa dificuldade. Veja se lá no primeiro século existia esse tipo de dificuldade. Não existia. Jesus pisava por onde quer que fosse e era aceito porque tinha testemunho. Então nós falamos na nossa primeira lição, que foi a respeito da tarefa de testemunhar de Cristo, mas está difícil de nós testemunharmos de Cristo. Eu quero resumir aqui toda esta lição nesse comentário que eu estou fazendo dentro desses 3 itens primeiros aqui, porque realmente, querido, para falar acerca da necessidade da evangelização urbana e da oportunidade de falar de Cristo, nós primeiro precisamos ter testemunho. Precisamos ter testemunho. Precisamos estar em comunhão com Deus para que esta evangelização ela frutifique, para que haja fruto. Explicar as principais tarefas, estratégias de evangelização. Eu posso dizer para você que a principal tarefa de evangelização não é como eu vou abordar, não é como eu vou lidar com as diversas diferenças éticas, religiosas, os dogmas, não. Mas a principal estratégia evangelizadora é como eu vou me portar testemunhalmente diante das pessoas. Como é que as pessoas vão ver? Certa vez Jesus chegou no seu discípulo e diz: o que os homens estão falando sobre mim? Como é que eles estão me vendo? A pergunta que faço para você, meu querido, que é um evangelizador, como é que as pessoas estão te vendo? Qual o testemunho que você tem dado? Qual tem sido o seu procedimento? Mostrar outros mecanismos de evangelização e a necessidade de integração do novo convertido. Não existe resultado em nenhuma dessas coisas que acabei de falar, se nós não revemos os nossos conceitos. E olha que é um trabalho, novamente, apurado. O que mais me entristece, irmão, e eu vou fechar meu comentário aqui com isso, o que mais me entristece é que, enquanto um humilde servo do Senhor está nos recôncavos mais afastados do nosso país, fazendo missão, ou em outras partes do mundo. Eu não estou falando daqueles lugares que agregam altos valores, mas estou falando daqueles lugares que só são aqueles que amam de verdade que querem ir. E lá eles recebem mísero, recebem uma ajuda muito mínima. Enquanto isso, os nossos pastores presidentes estão calçando os melhores sapatos, vestindo as melhores roupas, comendo as melhores comidas, andando nos melhores carros, morando nas melhores casas. E você olha para a Bíblia, como eu disse há pouco, os apóstolos que era tido como presidente da igreja,
a vida deles não era melhor do que estavam no campo evangelizando. Eles levantavam um donativo e enviavam para que houvesse uma igualdade. E é por aí que eu quero perguntar para todos que dizem amar missão, dentro do ministério do qual você é pastor presidente. Você tem priorizado missões? O que você tem feito concernente ao missionário que está no campo? O que você tem feito com essas famílias que aceitaram por amor a Cristo, não ao ministério, não à denominação, não ao pastor, porque muitos deles já vão para lá sabendo que vão passar dificuldade, porque sabe que dificilmente ou minimamente receberão ajuda. E eu estou falando isso com conhecimento de causa. Está entendendo? É difícil, irmão. Porque as nossas igrejas, elas não têm dor de dar 7, 10, 20, 15 mil ou muito mais para os nossos pregadores renomados, para os cantores renomados. Tem dó nenhuma. E muitas das vezes esses congressos não frutificam nada de alma. Não vê nada de cura. Só muito blá blá blá, muito canto e acabou. E enquanto isso, os nossos missionários estão no campo recebendo um mínimo do mínimo. E só não passam maiores necessidades, porque se o pastor não honra o missionário que está no campo, o sumo pastor, esse jamais deixa de honrar. E ele trabalha para que esses tenham lá no campo as suas necessidades providas. Ai, ai, ai desses missionários, se não fosse a mão de Deus na vida deles. Então eu queria aproveitar esse tema de hoje, evangelização urbana, para resumir todos esses 3 pontos que vai falar, como eu disse aqui, a respeito de estratégia de evangelização, a respeito de mecanismo de evangelização, de necessidade de integração do novo convertido, que é outra coisa que eu precisava de falar, que hoje, se alguém se converte ao evangelho, ele fica ali sentado, quando fica, né? Porque às vezes a pessoa aceita Jesus, vai embora e ninguém vai atrás. A pessoa tem que vir, se ela não vir, beleza. Pelo menos nós fizemos nossa parte. E quando vem, ficam ali sentados no banco, não recebem um discipulado correto. No dia do batismo, na semana do batismo, aí vamos dar um discipulado para ela. E não é assim que funciona. A pessoa aceitou, irmão, hoje eu sou fruto, hoje estou firme, sou evangelista, mas lá atrás eu recebi 8 meses de discipulado. 8 meses de discipulado. E mesmo depois de discipulado, mesmo depois de batizado, teve irmãos que não me deixavam quieto. Estava no meu pé direto. Eu mudava de cidade, esses irmãos iam atrás de mim para saber como é que eu estava. Eu devo muito à graça de Deus por ter me achado neste mundo e me trazido para o seu reino. Mas esta graça foi manifesta de uma maneira tão maravilhosa através desses irmãos. É muito importante. Esta obra de cuidado com o novo convertido, ela tem sido, na sua maioria, esquecida. A pessoa aceita Jesus, se não for pela força de Deus para ela vir para a igreja e se firmar, porque não tem visita, ninguém faz uma campanha de oração, ninguém liga. E hoje nós temos uma facilidade tão grande, irmão. Pegar o número da pessoa e todo dia mandar um WhatsApp para ela, falar com ela. E aí, meu amado, tem culto hoje? Se tiver com dificuldade, eu vou aí te buscar. Não tem hoje. As pessoas encostam seus carrão, termina o culto, às vezes está descendo um pé d'água violento.
Em vez de falar, irmão, vamos, eu dou uma carona pro irmão, te levo até na sua... Entra no seu carrão, o irmão que está de SP2 que se vire. É por isso que eu estou dizendo que nessa questão de evangelização, e isso tem que partir dos nossos pastores, presidente. Isso tem que partir dos nossos pastores. Não adianta um simples evangelista como eu querer colocar e expor isso. Não adianta. Então fica aqui a minha palavra nesta tarde como profeta de Deus. Isso aqui não é uma palavra revelada de Deus. Isso aqui é o que eu tenho visto no dia a dia da igreja de algumas décadas para cá, nessa questão de evangelização. A igreja não está priorizando evangelização. A prioridade da igreja tem sido outra. E mesmo quando tem esses grandes trabalhos evangelísticos que temos no Brasil, a visão monta-se na ideia de que temos 1000 e tantas famílias por aí, beleza. Vai ver o recurso que é mandado para essas famílias durante o ano. Vai ver como o pastor presidente vive. E vai ver quanto ele gasta com cada pregador, com cada cantor, para chamar multidões para a sua igreja. E vai ver quanto esses missionários, essas famílias de missionários recebem no campo. Quero eu, em nome do Senhor Jesus, pensar que estou errado no que estou falando. Mas por onde nós temos andado, com quem a gente tem conversado, que está nesta obra, não tem sido esse o relato que temos visto. Mas só quero dizer uma coisa, a partir de mim, que quem julga e pleiteia todas essas causas é Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe e até a próxima lição, a lição de número 4, que vai falar sobre o perfil dos enviados de Cristo. Tá? Não deixe aí de dar o seu joinha, não deixe aí de compartilhar esse vídeo, de se inscrever no canal. Tá? Deus abençoe aos irmãos que têm comentado os nossos vídeos aí, tá bom? Os novos inscritos no canal aí, Deus abençoe. E eu peço a cada um desses poucos que têm inscrito no meu canal, que viemos de verdade, querido, amar e se esforçar por essa obra de evangelização. Que Deus abençoe.